Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série, A Prática da Acessibilidade na Igreja. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a vida da igreja, a acessibilidade. Este trabalho não é de apenas um grupo isolado, mas de todos nós, porque cada irmão tem um papel fundamental nesse cuidado. Quando pensamos em acessibilidade, pensamos em portas abertas, caminhos livres e braços estendidos para acolher. E é exatamente isso que queremos mostrar hoje. Como o trabalho de acessibilidade é responsabilidade de toda a igreja. E, para nos ajudar nesta reflexão, vamos ouvir a doutora Amin, que trará ensinos maravilhosos para nós. A paz do Senhor, doutora Amin. A paz do Senhor, irmãos. O tema de hoje é acessibilidade, trabalho de toda a igreja. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, nós vemos aqui no texto a orientação do nosso trabalho. Então, é para crescimento da igreja, é para crescimento pessoal, mas é para a honra e glória do Senhor. E é um corpo que é bem ajustado, que é ligado pelo auxílio de todas as juntas, e todos os grupos são ligados. E para quê? Para que haja uma operação do Espírito e assim o corpo ele cresça. Então há um aumento da igreja e há uma edificação dessa igreja. Então o trabalho de acessibilidade ele não trabalha sozinho. Então o grupo ele está inserido nos demais grupos, dando o quê? Suporte necessário. Então é um grupo que ele entra nos demais grupos para levar as suas orientações para as práticas da acessibilidade. Então, conhecimento técnico, teórico é necessário nesse trabalho? Sim, ele é necessário, mas eu preciso também do espiritual. Lembrando que tudo que nós fazemos, o espiritual, ele está acima do conhecimento humano. Então, nós não podemos perder isso de visão. O trabalho, ele é espiritual. Então, mesmo aquele que tem o conhecimento técnico, é preciso que ele zele pela sua vida espiritual, que ele tenha conhecimento da palavra. Por quê? O que nós vamos levar é exatamente a palavra. Então, eu preciso dominar esse conhecimento, a revelação, as orientações, as doutrinas, para que nós possamos realmente fazer um trabalho adequado. Então, como que funciona na prática esse trabalho? Na ICM, nós já sabemos que todas as frentes de trabalho, elas são unificadas. Então, com a acessibilidade não é diferente. Então, nós temos uma unificação do trabalho. Isso quer dizer o quê? Que essas orientações, essas diretrizes, elas vêm do Conselho Presbiteral. Então, o Conselho Presbiteral lança as diretrizes, as orientações, naquilo que é o desejo do Senhor, e isso vai para onde? Vai para o ministério local. Aí nós temos, na região, os coordenadores de área, de região, o ministério local. Então, cada região, esse grupo de pastores, eles sabem como resolver isso. Então, Conselho Federal chegou no ministério local. Então, o que o ministério local vai fazer? Ele vai levantar o responsável por esse grupo, que geralmente é um obreiro, um diácono ou um ungido. E esse responsável, ele vai ser o elo entre a equipe e o pastor. Então, ele vai zelar pela vida dessa equipe, ele vai orar com essa equipe e vai também levar todas as propostas ao ministério e trazer a resposta do ministério para a equipe. Então, junto a esse responsável, nós temos o que nós temos chamado de mediador. Então, deve ser levantado na igreja local um mediador, que é uma pessoa que tem esse conhecimento técnico.
Ah, mas na minha igreja não tem ninguém com conhecimento técnico, mas tem alguém interessado? Essa pessoa pode ser levantada também. Por quê? Essas pessoas, tanto os responsáveis quanto os mediadores, eles não vão estar sozinhos. Tem uma equipe que está à disposição dos irmãos para orientar, para tirar dúvidas, para fazer reuniões com os irmãos se precisar. Então, o mediador, ele vai ser responsável por mediar, né, a equipe, para estar ajudando a equipe, realizando treinamento, acompanhando a equipe, o que os irmãos estão tendo de dificuldade. Ele também vai propor ações adequadas depois que ele fizer o quê? O mapeamento da necessidade na igreja e nos seus grupos. Então, faz o levantamento, propõe ações, e isso é levado ao responsável, que leva ao ministério, que avalia e ele devolve aquilo que nós podemos fazer ou não. Então, nós não fazemos nenhuma ação, nenhuma prática sem a autorização do ministério. Isso é muito importante que os irmãos tenham em mente e atentem a essa obediência. Então, agora nós já temos o quê? A equipe, o grupo de acessibilidade, aquele grupo que vai estar dando assistência, ele vai estar atuando onde? Na igreja, com os membros, nos visitantes, com os visitantes e também nos manaís. O que acontece com a igreja? Nós já sabemos aqueles que já são membros, já fizemos o levantamento, já conversamos com a família, já sabemos a necessidade de cada um. Então, nós vamos orientar o grupo. Se é um jovem, eu vou orientar os professores de jovem. Se é uma criança, eu vou orientar as professoras de criança. Então, assim, nós vamos levando essas propostas, como colocá-las em prática e também auxiliando os irmãos a entender como fazer isso, né? Como colocar em prática cada uma das estratégias, porque depende da idade, depende daquilo, da intensidade que eu preciso de suporte para mais ou menos. Então, tudo isso é discutido frente a esse mediador e a equipe, o grupo de acessibilidade. Então, já mapeamos os membros da igreja. Aí precisa também mapear os visitantes. Então, é interessante que as pessoas, né, pelo menos uma ou duas desse grupo, estejam assentados no final do templo, mais atrás, exatamente para acompanhar a chegada desses visitantes e observar se eles vão precisar de algum tipo de ajuda dentro da acessibilidade ou não. Como visitante, nós nos apresentamos, perguntamos se eles precisam de alguma ajuda, de algum suporte e nos colocamos à disposição. Provavelmente nós teremos pouco a fazer, porque ainda não conhecemos, dependendo da hora que chega no culto, o culto já está se processando, então não temos como atuar mais eficaz, mas assim que terminar o culto, é responsabilidade dessa equipe dar esse acolhimento, dar essa assistência, junto com o grupo de assistência responsável por aquele culto no dia. Então, nós não vamos atendê-los sozinhos também. O grupo de acessibilidade, ele não trabalha sozinho, ele trabalha junto com o grupo de assistência. Então, é todo mundo unido. E no Manaim, aqui nós temos duas situações. Se na minha igreja tem irmãos que foram inscritos para o seminário e esses irmãos precisam de suporte da acessibilidade, então a igreja precisa enviar, junto com esses irmãos, alguns irmãos do grupo de acessibilidade ou da família, se a família for, e resolver em termos de assistência lá, tudo ok. Qual é a função desses irmãos da igreja que vão acompanhando os irmãos ao Manaim? Estar com eles na hora que for da refeição, no alojamento, na ida, se quiser, passear pelo Manaim, no posto médico. Então, assim, estar acompanhando esses irmãos. Porque existe no Manaim a equipe de acessibilidade. A equipe de acessibilidade do Manaim, ela é levantada como qualquer outra equipe do Manaim. Então, ela está lá para
dar acesso à palavra de Deus. A equipe do Manaim não tem a função de acompanhar os irmãos durante o seminário, de acompanhá-los ao banheiro, acompanhá-los, né, ao alojamento. Isso é função da igreja. Os irmãos da equipe do Manaim vão estar lá para a interpretação em Libras, para a audiodescrição. Então, assim, para aquilo que se vier necessário para dar acesso à palavra de Deus. Então, isso tem que estar bem claro, porque senão o irmão, por exemplo, com deficiência visual total, ele vai para o Manaim, lá ele vai ter audiodescrição. Ok? Mas ele precisa de alguém que seja da sua família ou da igreja para ser o seu guia naquele ambiente. Então, se nós entendemos, né, o lugar de cada um e seguirmos aquelas diretrizes que vêm do presbitério, que vêm do conselho presbiteral, assim como todos os grupos, vai dar certo. E a necessidade dos irmãos, né, de conhecimento técnico, teórico, podem solicitar essa ajuda. Temos como fazer reunião, temos as diretrizes, temos como orientar, porque sabemos que não é fácil, né? Todo trabalho inicial, ele gera mais angústia, mais dúvidas, e isso é importante, que também os irmãos desse grupo estejam se reunindo periodicamente. Aí seja a cada mês, 2 meses, cada igreja faz a regularidade dessa reunião. E para quê? Para analisar as práticas que nós sugerimos e estamos usando, está dando certo? Então é para avaliar o sucesso daquilo que nós estamos implantando. E aquilo que não deu certo, pensar em novas estratégias. Então, é um trabalho que tem que estar sempre sendo reavaliado. E muitas vezes, o nível de suporte que eu vou dando também vai se modificando, vai diminuindo com o tempo. Então, essas reuniões regulares, elas são necessárias e elas são convocadas por quem? Pelo responsável do grupo, mas também com a sugestão do mediador. Se o mediador achar necessário, né, levantar que a equipe precisa de algum ajuste ou de algum conhecimento, ele pode organizar isso também. Então, irmãos, eu espero que tenha dado a vocês uma ideia e, não se esquecendo, levem a igreja a estar trabalhando, a dar assistência, a cumprimentar. Então, nós estamos ali para dar a direção, mas o trabalho é de toda a igreja. E é isso que o Senhor quer, esse comprometimento, esse novo olhar, essa nova mentalidade da igreja e tirarmos esses nossos irmãos da invisibilidade e trazê-los para que eles possam ter o mesmo acesso que nós à palavra do Senhor, à sua doutrina. E que eles também estejam sendo envolvidos nos trabalhos da igreja. Por exemplo, participar do grupo de limpeza, as senhoras na ornamentação da igreja, no cuidado do jardim, por que não? Né? Dependendo da necessidade, dependendo do interesse de cada pessoa, da disposição, eles podem ser inseridos em todos os trabalhos, na evangelização, nas cantatas. Então, assim, tudo eles podem e devem ser incluídos. Então, aguardamos os irmãos no próximo episódio. A paz do Senhor. Que palavra preciosa a doutora Amin nos mostrou, não é? Que a acessibilidade não é apenas técnica, mas espiritual. E que cada membro da igreja tem parte nesse trabalho. Não é somente uma responsabilidade de um grupo isolado, mas de todos nós. E isto significa que, ao recebermos irmãos e visitantes, precisamos estar atentos às suas necessidades, não é? Oferecendo suporte, acolhimento e principalmente a oração. A acessibilidade, ela começa no coração da igreja. E nós encerramos então este episódio lembrando que a acessibilidade é amor em prática, é a igreja vivendo a palavra de Deus e cuidando um dos outros. Que o Senhor nos ajude a sermos sensíveis e prontos
para servir. Até o próximo episódio desta série, A Prática da Acessibilidade na Igreja. E no próximo programa nós teremos um tema especial, que é a abrangência da acessibilidade. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.